Sejam muito bem-vindos ao Bratancast, o seu podcast semanal, onde a gente vai falar sobre saúde, longevidade, espiritualidade. Você que está chegando agora no nosso canal, clica aí, começa a seguir a gente, não perde tempo, já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações quando o vídeo novo chegar ao canal. Se inscreve aí também, a gente também está em outras plataformas, não só no YouTube, mas estamos aí também no Netflix, no Disney Channel, no Prime Video e no iFood também. Você pode clicar e começar a seguir a gente por essas plataformas. E hoje eu estou aqui com a minha dupla de mesa, Andrea Nara Ribeira. Exatamente. Bratan. Estamos no iFood? Quanto de desconto para comida saudável? Colocou Instituto Bratan 5% de desconto no iFood. Para comida saudável. Para comida saudável. E para os lanchinhos? Acresce 20%. Ah, gostei. Oh. Gente, hoje a gente traz aqui a doutora Mariane, que já não é mais convidada, já é da casa, já dispensa falar que é um prazer ter você aqui, porque a casa é tua, Mari. Já faz parte do time, já está em casa. Então, é isso aí. Fica à vontade. Eu hoje venho já fazendo parte do Instituto, então é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai dividir muitas vezes essa mesa para trazer bastante coisa boa para todo mundo aí que está ouvindo, porque aqui no Instituto é assim, né? A nossa missão é sempre trazer a melhor coisa para o cliente, para o nosso paciente e sempre informar vocês. Muito, muito bem. Gente, o nosso papo hoje vai ser sobre varizes e os vasinhos. Mari, conta pra gente o que é a varizes. O que são varizes, pessoal? Bom, as varizes são as nossas veias, que normalmente é o seguinte, vamos lá. O paciente tem doença, ele tem uma genética de doença venosa crônica, então essa doença venosa crônica, em algum momento da vida, ele vai ter um start. O nosso organismo, ele é como chave e fechadura. Então, a nossa genética, ele vai ser a fechadura e a chave é o ambiente. Então, ele é exposto a determinados ambientes, como o tabagismo, obesidade e também o fator idade, que vai acionar, vai ligar, né, vai abrir essa fechadura e vai começar a desenvolver a doença venosa crônica. Daí, então, as nossas veias vão passar a ter... Elas vão ficar mais frágeis. Ela tem válvulas, essas válvulas vão ficar doentes e aí o nosso sangue vai ter dificuldade de retornar para o coração. Então, toda vez que o nosso sangue sai do pé e vai para o coração, essas válvulas elas se fecham e não deixa que esse sangue volte. Mas quando a veia é doente, essa válvula ela não consegue se fechar de forma eficiente, então um pouco desse sangue vai ficar. Aí vai vir aquele sinal de inchaço, de dores nas pernas, de alteração da pele, da coloração da pele, todos os sintomas da doença venosa que vocês já conhecem. Os vasinhos são aquelas veias que você vê superficial, que parecem aranhas, que pode ser, a coloração pode ser azulada, pode ser um pouquinho mais esverdeada, ou aquelas bem vermelhinhas. Então, essas são os vasinhos, que pode estar conectado também a veias maiores e mais grossas, e tem associação, é claro, com essas veias, essas varizes mais calibrosas. E dá para melhorar. Dá para melhorar, dá para tratar, com certeza. Olha que legal. E uma das coisas que a gente mais percebe, assim, pelo menos assim, para quem está de fora, quem tem varizes na perna, a pessoa tem vergonha de tirar a roupa. É uma coisa que incomoda. Isso. A pessoa vai para a praia e vai de roupa, porque aquilo tem um aspecto, né, diferente e a pessoa fica incomodada. Só que a pessoa, né, muitas vezes ela não sabe que tem uma solução para esse problema. Isso. Muitas vezes ela sabe que aquela vergonha que ela sofre pode ser uma virada ali, o tratamento. E o que a gente tem hoje de... Aliás, primeiro assim, existe tratamento para varizes? Existe. O que acontece? A doença venosa crônica, né, as varizes, a genética a gente não muda, mas os fatores ambientais e as veias que ficaram doentes, isso a gente consegue tratar. Então, hoje nós temos tratamentos inovadores com relação a não precisar ficar muito tempo, não se hospitalizar para, por exemplo, cirurgias. Se nós temos varizes muito calibrosas e se nós temos veias importantes, como a safena e a parva, doentes, a gente consegue fazer o tratamento delas dentro da clínica, resolvendo como a termoablação, que hoje nos principais guidelines a gente vai ter isso como a primeira escolha. Então, a termoablação, que é o nosso endolaser, é a primeira escolha para se tratar safena parva, tributárias, que são aquelas varizes calibrosas, é a primeira escolha. A segunda escolha vem a cirurgia e a terceira vem a escleroterapia coguiada com polidocanol. Isso a gente está falando para a safena magna. Quando a gente fala de safena parva, a cirurgia cai para terceiro lugar nos principais guidelines. Então, a gente vai falar de tratamento, a gente vai lançar a mão do endolaser, nós vamos lançar a mão determinada situação da escleroterapia coguiada com polidocanol e a cirurgia
é a última opção para a parva. As tributárias, é claro, a gente pode brincar, fazer uma mescla de tratamentos, tanto entrar com endolaser, dependendo do calibre, dá para a gente fazer só espuma. Então, tudo uma circunstância onde o indivíduo ele é único. Então, não adianta vir com receita de bolo, porque tratamento de varizes não é receita de bolo e tratamento de varizes não é estético. Cada um vai ser isso. E a estética, ela vai vir de brinde. Então, a estética é algo que a gente vai buscar, mas ela não é o principal foco. A gente trata a parte funcional e depois nós vamos falar com a estética, porque isso vai respondendo. Ela é uma coisa que você vai tendo dia após dia, a cada tratamento que você faz. Mas as pessoas procuram por estética também, né, Mari? Muita gente chega através da estética. Sim, e isso não é errado, tá? Isso é muito importante. Tem que ser falado assim, nossa, mas então quer dizer que eu estou errada em procurar pela estética? Não, porque tem pessoas que têm só reticulares, que são aquelas veias mais superficiais, tá? Que vai ficar ali no subcutâneo, que vai aparecer tortuosa, esverdeada e vai vir acompanhada daqueles vasinhos mais vermelhos, arroxeados e vai incomodar, tá? Isso vai incomodar esteticamente. Às vezes não incomoda tanto em termos de sintomas, mas incomoda esteticamente. E essa paciente, muitas vezes, não tem problema em safenas, né? Então, não vai precisar passar por grandes procedimentos. Às vezes, basta uma microcirurgia, dependendo do local, basta uma escleroterapia com laser. Então, tudo depende do local, do tipo de pele. Sempre lembrar que o que trata, a gente pode tudo dentro do tratamento vascular, mas a pele do nosso paciente sempre manda. Então, isso é um papo sempre que eu tenho na primeira consulta com os pacientes. O fototipo de pele sempre vai mandar e vai me dizer até onde eu consigo chegar. E aí eu consigo, com isso, bolar estratégia para o tratamento desse paciente. Então, não é laser para todo mundo, não é a mesma frequência para todo mundo. Todo mundo, é o que a mãe da gente sempre fala, sabe? Você não é todo mundo. Então, quem passa por uma consulta tem que entender, você não é todo mundo. Você é único e é em cima disso que a gente vai fazer esse tratamento. Então, dentro das opções que não são cirúrgicas, a gente tem, né, escleroterapia com glicose, espuma ecoguiada, combinação entre os dois, microcirurgia. O que são essas terapias não cirúrgicas? Isso, então vamos lá. Chegou um paciente para mim que está com queixa e eu fiz ultrassom nele. Quando eu faço ultrassom, eu vou de forma bem pormenorizada, eu vou dizer qual veia está doente. A gente vai começar a dar nome para as veias. É isso que eu digo. Eu preciso dar nome para essa veia para eu saber como que eu vou tratar ela. E aí, se ele não tem problema na safena, se ele não tem problema na parva, mas ele tem tributárias calibrosas, ou ele tem veias mais superficiais que estão ali tortuosas, são pacientes que eu consigo resolver, dependendo do calibre dessa veia, eu consigo resolver com a escleroterapia e com laser. A escleroterapia, ela traz a glicose 75, né, que é um esclerosante potente, é um esclerosante que ele responde muito bem. Se você achar que pode ser sério. A nossa Siri participando ela do episódio. Ela participa de tudo. Ela é intrusa. Intrusa total. Pelo amor de Deus. Ninguém chamou. Desculpa, ninguém chamou ela. Mas então, o que acontece? Se ela tem varizes mais calibrosas, eu consigo colocar, por exemplo, o polidocanol, que é a escleroterapia, né? Só que com polidocanol, a espuma. Se essa veia não estiver tão próxima da pele, polidocanol, veia próxima da pele, não é muito bom. Por quê? Essa veia pode pigmentar. E não é o que a gente quer. E vai mudar a pele. Vai manchar essa pele do paciente. Então, o polidocanol tem que ser usado de forma estratégica e correta. Por isso a importância de procurar um profissional qualificado, que entenda essas diferenças. Sim, com certeza. Não se faz escleroterapia. O que eu recebo muito, às vezes, é pacientes que fazem escleroterapia, e às vezes com outros profissionais, e não vê resultado ou vê piora. Porque se você não souber aonde fazer, qual veia você ocluir, você pode gerar o matching, que é uma coisa que a gente não quer. Então, você não pode sair interrompendo o fluxo da veia de qualquer forma. O que é o matching, Mari? Conta pra gente. O matching é o seguinte, quando você faz a escleroterapia, né, você oclui uma veia, certo? E aí, essa veia, aquela região, é como se ela quisesse dar vazão. Como é que eu explico para vocês entenderem? Ela vai criar novos vasos ali. Circulações laterais, né? Isso, como se fosse uma circulação colateral. Vai surgir novos vasos vermelhinhos naquela região e a sensação de piora muito grande. Então, quando você tem essa resposta, nós vasculares sabemos que isso pode acontecer, está na literatura, é factível e está tudo bem, mas a gente sabe lidar com isso. Sabe que tem que levar tempo, vai ter que ter uma conversa muito próxima com o paciente, porque pode ocorrer.
Mas isso ocorre muito mais se você não sabe o que tá fazendo ali e não explica o seu paciente. É o que aconteceu. Se o paciente sabe que isso pode acontecer e ele tá com alguém que sabe manejar isso, ok. Mas normalmente, às vezes, acaba chegando pra gente pacientes que não tiveram um sucesso no manejo aí com a escleroterapia. Então, ela não é tão simples. Da reposição hormonal. Exato. Indicar é fácil, contraindicar é mais difícil. Né? Eu falo, quando vai indicar um tratamento, fala mais difícil a gente contraindicar. Né? Porque indicar é fácil, a gente olha, dá para fazer, tal procedimento dá para fazer, mas o que vai além é essa visão. Para esse paciente não rola fazer dessa maneira, vai pigmentar a pele, vai mudar alguma coisa. Né? Então, por isso que a importância da gente procurar alguém que é competente e se especializou para aquilo. Porque senão a gente sabe que tem um monte de aventureiro aí, né, Mari? Fazendo de tudo. Ah, com certeza, é o que mais tem. E quando a gente fala de tratamento, de resultado, tem que alinhar muito bem. Eu sempre digo assim, olha, você está fazendo isso, a gente vai melhorar a condição da sua perna, mas ela não volta a ser uma perna que não tem vasos. Então, você vai passar... Nunca vai voltar a ser. Não, né? A gente nunca volta a ser quando tinha 18 anos. É a realidade. Mas a gente melhora muito, consegue melhorar muito e entregar um trabalho que o paciente também fique feliz. E com isso, você vai vendo que o tratamento, você não pode buscar o tratamento pensando que aquele é o ideal para você. Às vezes, você vai precisar de uma mistura de tratamentos. Tem paciente que você tem que fazer uma microcirurgia, que são pequenas incisões, anestésico local, sedação consciente com óxido nitroso. Nós vamos lá, tiramos aquela veia nutridora e aí sim vamos passar para um segundo momento, tratar aqueles vasinhos superficiais. Então, tudo isso depende muito de como está funcionando ali a dinâmica e a hemodinâmica desse paciente, para saber o que vai tirar e o que vai mexer e o que não vai mexer. É bem isso. Por exemplo, se você vai fazer tratamento na região interna de coxa, região ali médio, proximal ali de coxa, são regiões muito difíceis de tratar, independente do tipo de lesão. Por quê? Porque são regiões de alta pressão. Região de alta pressão responde menos. Então, são os primeiros que vão... Às vezes, as primeiras coisas que o paciente pergunta quanto tempo vai melhorar. Região de alta pressão, a resposta demora. E, às vezes... A resposta nem é a melhor dos mundos, mas você tem uma melhora significativa. Então, isso tudo você tem que estar sempre conversando com o paciente. Mari, e dentre os tratamentos, assim, qual o tratamento que mais é realizado hoje em dia? De todos que existem, qual que é aquele que, puxa, esse está sempre, na grande parte dos pacientes, é esse tipo de quando nós falamos de veias nutridoras, de vasos superficiais, né, aqueles que você vê, e o paciente não tem problema... na parte venosa de safenas, nem safena magna, nem parva, o laser e a escleroterapia, com certeza, é o mais utilizado. Porque você diminui o tempo do tratamento, você consegue entregar uma qualidade maior para o paciente também, de resposta, né? Quando você acrescenta o laser. A escleroterapia funciona? Sim, funciona muito bem. Só que você aumenta o tempo de tratamento. Quando você agrega o laser, você diminui o tempo de tratamento e entrega também a parte estética, um refinamento do tratamento. Eu entrego algo mais refinado para o paciente quando eu acrescento esse laser, tá? Outra coisa, região lateral de coxa. A região lateral de coxa não é um lugar para você ficar fazendo muita esclero, porque é uma região que pode dar muito match. Então, você não vai ficar lançando mão só da esclero. Você lança a esclero, mas entra com um pouquinho mais de laser. Então, é pontual, são peculiaridades que você vai tendo e vai no seu dia a dia colocando para entregar um tratamento melhor para o paciente. E o laser dói, Mário, para fazer? O laser dói. Dói. Dói, mas graças a Deus inventaram a sedação consciente, né? Porque eu falo, gente, incomoda bastante. Laser esclero incomoda pelo fato de você estar sendo o tempo todo exposto a picadinhas e aumento de temperatura da pele. Então, nós temos coisas que vão trazer conforto. Quais são? Sedação consciente. Então, a gente vem com óxido nitroso, faz o óxido nitroso para o paciente, ele chega, faz o óxido nitroso, a gente passa uma pomadinha nos locais onde a gente vai fazer a manipulação, depois a gente limpa aquela região, aí começa a fazer. A gente vai vir com o resfriador de pele. Resfriador de pele, quando você vai fazer laser, não tem conversa, tem que fazer. Aí a gente está pensando em quê? Proteção da pele. Vai muito além da entrega, né, da parte das sensações que o paciente vai passar, né? Quando você entra com óxido nitroso, o resfriador, ele diminui aquela sensação de dor, você alivia bastante, você traz o procedimento um pouquinho mais confortável para o paciente.
E também o laser, a potência. Se o paciente é um paciente que é muito sensível, a gente tenta diminuir um pouco a potência, tenta talvez usar um esclerosante um pouquinho mais forte, e aí você vai dessa forma manejando o tratamento. Então, por isso que não é só um fator. Você não usa tudo para todo mundo, você vai sentindo o paciente. Tem pacientes que respondem super bem, que são super resistentes à dor, que você fala, tá tudo bem, a gente consegue um determinado laser, uma determinada potência e resolver o problema. Nem todos. E quando você entra com um procedimento cirúrgico, quais seriam esses pacientes que precisam ir para um centro cirúrgico fazer um tratamento para varizes ou veias, né? Ou Enfim. microcirurgia na clínica? Olha, quando a gente entra com o paciente, né, a gente tem uma indicação cirúrgica. Quando o paciente tem inúmeras veias, então eu vou passar muito tempo com esse paciente numa mesma posição, então eu preciso garantir que esse paciente tenha mais conforto, né, e que seja viável, porque tudo a gente tem que pensar, quando a gente vai deshospitalizar, a gente está pensando em quê? No conforto. Mas o contrário também ele é factível, porque se eu vou hospitalizar um paciente que ele tem inúmeras veias, e ele resolveu, por exemplo, fazer endolaser, mas assim, ele tem um mapa, veias calibrosas, é um paciente idoso, é um paciente que já tem comorbidades. Não tem porquê eu resolver ele na clínica. Esse paciente, eu vou levar ele para o conforto de um hospital, porque lá para ele vai ser confortável. Lá ele vai estar hackeado, ele vai estar com uma sedaçãozinha, vai estar dormindo com uma sedação um pouquinho mais forte, vai estar com o anestesista já ali junto. Isso tudo depende muito do paciente. Por isso que não dá para individualizar tratamento. Não dá para falar assim, desculpa, não dá para coletivizar o tratamento e se individualizar ele. Porque cada paciente vai me contar uma história. E é em cima dessa história que a gente vai trabalhar. E junto com o meu paciente, nós vamos escolher o melhor tratamento para ele. Da mesma forma, eu acho, assim, sempre eu vou oferecer para o meu paciente a termoablação é a primeira escolha. O endolaser é a primeira escolha. Ponto. Porém, doutora, a cirurgia convencional é errado? Não. A cirurgia convencional não é errada. A cirurgia convencional ela está há muito tempo. Já está em todos os guidelines. Já é algo que está descrito em várias literaturas. Enraizado. Então, quem falar que cirurgia convencional está errado, tá mentindo. Aí você está tentando vender algo. Isso está errado. Não, a cirurgia convencional ela está indicada. O médico que indicar não está errado. E a melhor coisa que você faz é sempre fazer. Às vezes você fala assim, nossa, mas se o médico ele tem domínio da técnica, ele vai te entregar uma ótima cirurgia. O melhor resultado. Por isso que a cirurgia convencional também não deve ser. Tem pacientes, por exemplo, que às vezes falam, o valor agregado, talvez eu consiga fazer Faça. O importante é você entender que a doença venosa, ela precisa ser tratada. O importante é você tratar a sua doença. E é lógico, se o meu paciente ele tem a possibilidade, se ele é um paciente que não precisa de uma certa urgência, aquele paciente tem muito sintomático, ele vai se planejar, não, doutor, eu vou me planejar. Se planeje, entendeu? Se planeje, faça uma termoablação, porque a primeira escolha é menos invasivo, o pós-operatório é maravilhoso, então é tudo mais tranquilo. A termoablação você faz a escleroterapia por temperatura, é isso ou não? A termoablação é quando você você lesa a veia, você lesa, faz essa lesão da veia pela temperatura, e isso vai depender do calibre dessa veia, você vai aumentando ou diminuindo essa temperatura. Lembrando que tem um procedimento que não é só colocar lá dentro e sair queimando, não, você tem que, antes disso, fazer a tumescência, tem que afastar essa safena das regiões ao lado, porque você não pode queimar tecido nobre. Então, tudo isso tem que ser feito de forma bem ordenada. Não é um tratamento que você faz no hospital, mas é um tratamento que você faz na clínica, mas tem que ser bem feito. Tem que ser muito, muito regrado. A equipe tem que estar toda em sintonia para sair uma coisa bem feita. Então, a termoablação, ela queima essa safena vai fibrosar e vai desaparecer. E Maria, esses tratamentos que você coloca que são não cirúrgicos, não são tratamentos de uma sessão única, né? O paciente vai lá, faz uma sessão de laser, é uma coisa que ele precisa... Mesmo utilizando laser, a resposta é individual. Mesmo utilizando laser, você vai ter mais de uma sessão. Às vezes, você vai olhar para o paciente e vai falar assim, bom, comecei com laser, fiz esclero, não respondeu tão bem, não está tão perto da pele, acho que eu vou entrar com uma espuma.
Fiz esclero, vou ter que subir um pouquinho o meu esclerosante, porque não está respondendo tão bem. Mas não está aguentando o laser, vou diminuir o laser e vou entrar com um pouco mais, subir o esclerosante um pouquinho mais, ou entrar com, no caso, um polidocanol com uma concentração um pouquinho maior. Então, tudo isso você vai brincando, né? Você vai brincando durante, é dinâmico, durante as sessões. É como qualquer tratamento medicinal. Isso. Cada organismo é um organismo. Então, você Sim. vai iniciar com aquilo que o médico tem o domínio, que acredita que seja importante para o paciente. Sim. Mas podendo migrar para outros, né? Podendo migrar para outros. Por isso que você não pode colocar numa gaveta só e falar... não é, Todo mundo trata de um jeito só. Todo mundo trata assim, você vai fazer assim. Não, às vezes um paciente ele usa mais de uma forma de tratamento para poder chegar a uma parte estética, mas você conseguir entregar algo mais estético. Mari, esses tratamentos não cirúrgicos, né? O pós-operatório, né? O pós-procedimento, o paciente fica dolorido? Ou é uma coisa tranquila, suportável? Olha, tem gente que deixa de se tratar porque tem medo de ficar com dor e tudo mais, fica sofrendo ali com o problema. A esclero e o laser, não. O laser ele é mais incômodo durante o procedimento, tá? Você faz, ele tem esse incômodo, mas depois, após isso, não. Na escleroterapia não vai trazer, não vai te incomodar. A microcirurgia vai ter, porque pequenos cortes vai ter um incômodo local, às vezes pode gerar um pouquinho de fibrose, que a gente sempre orienta o paciente, mas nada que vai impedir ele de ter uma vida normal, né? Normal. Não vai precisar ficar afastado do trabalho, repouso, nada disso. Não precisa ficar afastado, não precisa de repouso, não. Ele vai ter a sua vida normal. Agora, quando a gente fala de tratamento cirúrgico feito dentro do consultório, é a retirada mesmo da veia? Tira todo aquele trecho dela que está doente? A microcirurgia, quando o paciente chega com uma veia única, uma veia ela pode ser até de médio calibre, única. Essa veia eu consigo tirar em consultório, a gente faz o anestésico local, coloca óxido nitroso, né? E eu retiro essa veia realmente no consultório, bonitinha, não preciso, o paciente sai tranquilo, andando, tá tudo certo, né? Não é extração, por exemplo, de uma safena, que aí essa tem que ser feita via hospitalar, que é a cirurgia convencional, aí você não tem não escolha. Tem como fazer. Não, de forma alguma, né? E o pós-operatório, o paciente tem que usar meia? Tem que usar meia. Tem a meia. A meia é amiga da vascular. A gente não tem Se não precisar negociação. de nenhum procedimento, você indica meia ainda assim? Olha, se não precisar de nenhum procedimento, mas o paciente, ele é aquele paciente que tem genética, que ele trabalha em determinadas situações, ou fica muito tempo em pé, ou fica muito tempo sentado, vale a pena. 1/3 vale a pena, sabe? Vale a pena para você trazer conforto para esse paciente e diminuir essa sobrecarga. Já vou mandar o Dr. Daniel para ser seu paciente. Sim, doutora Daniel Mariana, já por está lá, favor. já Seria o está. primeiro paciente de Doppler lá. Exato. Primeiro. Isso aí. Sensacional. Muito Quanta bom. coisa tem de novidade, né? Antigamente a gente Tem, achava que era assim, né? bastante. Eu vejo muita... Minha mãe mesmo falou assim, lá atrás, imagina, falando de 2007, 2008, eu fazia a escleroterapia, mas doía muito, eu parei, abandonei. Não aguentei terminar o tratamento, né? Você vê que hoje já é um tratamento indolor. Você faz com Exatamente. anestesia, faz com óxido nitroso. Porque a medicina ela vai evoluindo. Vai. Os tratamentos bons, eles permanecem, né? Sim. Porém, com uma estrutura muito melhor, né? Entregando para o paciente. Eu acho que o minimamente invasivo hoje está dominando, né, Mari, na área cirúrgica. Com certeza. Acho que tudo hoje. Todas as áreas. Todas as áreas notou. E a busca da medicina é essa. Eu conseguir entregar de forma efetiva, né, os mesmos resultados que a convencional, de forma minimamente invasiva. Porque o que é um minimamente invasivo? É você lesar menos tecido, é você causar menos fibrose, é você acabar mobilizando menos. Quando você faz uma cirurgia de varizes, você vai mexer ali na região inguinal, que tem coisas muito importantes, como as artérias, os nervos. Então, isso você aumenta os riscos para o paciente. Então, você também diminui os riscos, diminui Exato. infecção, deshospitaliza o paciente. Você não tira o paciente tanto tempo da sua vida ativa, porque a nossa vida hoje está muito corrida. Então, a medicina também está entendendo isso. O paciente não pode parar, né? Então, Os ele pacientes precisa querem trabalhar. operar hoje e voltar rápido. Ele precisa voltar rápido. Então, como que eu faço isso? Então, você tem um ganho. Minimamente invasivo está extremamente indicado. É guideline, é a primeira escolha de com certeza, qualquer cirurgião vascular. Desde que seja bem indicado, desde que o paciente entenda a importância de se fazer, desde que seja viável para o paciente. Então, sempre quando o paciente chegar para mim, eu vou pôr para ele todos os tipos de tratamento. Porque nenhum vai estar errado, desde que seja o melhor para ele.
né? Sensacional. Por exemplo, eu não vou fazer uma espuma numa safena para um Daniel da vida, né? Jovem. Aí eu vou estar... não é necessário. É como se diz, a espuma, a gente sabe que eu não vou estar te entregando algo tão bom, porque a espuma recanaliza. Então, ela pode recanalizar a veia. Veia de calibre maior, como é uma safena, vai recanalizar muito mais fácil. Porém, essa espuma, meu paciente pode não querer fazer a termoablação, porque a gente tem que falar também de financeiro, a gente tem que falar da saúde como um todo. A saúde do meu paciente, quando chega para mim, não é só eu entregar para ele, eu tenho que entregar o melhor tratamento, mas eu não quero tirar um problema e dar outro. A gente não pode ser assim. Exatamente. Então, quando o meu paciente ele entra comigo, ele vai ter um planejamento e a gente vai falar de tudo. E esse planejamento tem que ser o essencial para ele. Ele não pode sair com um problema e levar outro para casa. Então, assim, se for viável, se for efetivo e eu estiver realmente tratando o paciente, eu vou dar todas as alternativas para ele. E juntos nós vamos chegar num denominador comum, porque eu vou tratar realmente. Agora, por exemplo, o Daniel não poderia oferecer uma espuma para ele, porque eu sei que vai recanalizar. Mas aquela senhorinha de 86 anos que não quer operar e que talvez financeiramente ela está um pouco apertada e tem muito sintoma e não queria esperar, eu posso fazer espuma para ela, porque eu vou estar entregando um tratamento de excelência. Eu vou estar entregando algo que está nos guidelines e vai ter indicação para ela. A gente tem que avaliar cada paciente, entendeu? Não é só simplesmente indicar. Não existe receita de bolo para tratamento nenhum. Não, né? não. E tem Exato. intercorrência, Mário, com os tratamentos minimamente invasivos? Tem várias intercorrências. Todas possíveis. Vamos lá. A gente tem que pensar nas intercorrências. Quando você fala de escleroterapia, você pode fazer úlcera se você usar um esclerosante de alta potência num local que não deveria. Então, você pode fazer úlcera e é uma úlcera dolorosa, difícil de tratar. Então, o paciente, isso pode acontecer. No caso, você pode, o laser, fototipo de pele mais alto, pode pigmentar. Você pode ter o laser, se você, às vezes, fizer disparos, manipulação errada do laser, você pode também queimar o paciente. Então, tudo isso tem que estar... Se você colocar diferente, né, os spots, também isso pode prejudicar o paciente. Então, o laser também tem suas complicações. Quando a gente fala quando nós vamos falar da termoablação, né, do endolaser pode queimar a pele. Então, se você não fizer o afastamento dos tecidos de forma correta, se você está fazendo uma tributária e não fizer da forma correta o afastamento, você pode gerar um cordão ali fibroso. Isso depois dá problema. Tem como tratar? Tem, mas vai dar problema ali. Se você fala de termoablação, se você não segue as regras, né, a técnica, 2 centímetros antes da junção, que é onde a safena encontra com a femoral, o sistema venoso superficial encontra o profundo, se o nosso endolaser, a nossa fibra passar disso, pode gerar trombose. Então, o paciente pode ter uma trombose do sistema venoso profundo. Então, o endolaser dá trombose. Isso tem que tomar cuidado. Você pode, quando a gente fala de cirurgias convencionais, aí você vai, lesão de nervo safênico, que está descrito, pode acontecer quando você puxa a veia, a safena, a próxima safena tem um nervo safênico, então pode ter essa lesão, vai ter dormência, vai ter incômodo. Isso pode acontecer, mas é inerente, porque é uma coisa meio bruta, né? Quando você está tirando ali, pode acontecer. Lesão de femoral, Deus me livre, nossa, né? Misericórdia. A femoral parece não uma vamos nem mangueira, falar sobre né? isso. Lesão, nossa, já até isola. Não pode uma coisa dessa. Mas pode acontecer. Isso está na literatura, é plausível. Nossa, o cirurgião foi ruim? Não, nem sempre. Não, eu tenho um exemplo, na minha época de UTI, teve um paciente que foi fazer um cateterismo eletivo e foram pela femoral. Na hora que tiraram o introdutor, o hemodinamicista, e ele falou assim, cara, com certeza tinha uma placa ali de ateroma. Na hora que eu tirei o introdutor, a femoral do cara traçalhou. Aí foi na artéria. Foi na artéria. E aí ele falou, cara, aí foi uma catástrofe, porque ele falou assim, eu tive que pinçar, chamar o vascular, o vascular teve que rafiar, e esse tempo todo o membro ficou sem circulação. Sim. Fez síndrome de reperfusão, foi parar na UTI, virou diálise, olha, foi mas é aquela coisa, né? Não tinha como prever que ali tinha uma placa, né? E é assim, aí você pode acontecer, tá na literatura, já aconteceu com alguém. Para alguém pôr na literatura... Já aconteceu com alguém. Você tem noção? Para alguém pôr na literatura, porque já aconteceu com alguém. Então, isso pode acontecer? Pode. A cirurgia de safena não é uma coisa simples. A gente está deixando as coisas muito simples, mas não é. Então, e tudo isso tem que ser
é falado para o paciente. E não, de forma alguma, por exemplo, se você vai fazer uma cirurgia convencional, você não vai fazer uma cirurgia convencional no paciente acima do peso. Não tem porquê. A chance de dar errado é altíssima. Altíssima. Você não vai indicar algo só Por por isso que, indicar. mais uma vez, o profissional é importante. Sim. A leitura do paciente é importante. Escolher um bom tratamento também é importante. Porque, Com certeza. assim, quanto mais invasivo o tratamento, mais riscos, né? Isso. Por isso que hoje, inclusive, os tratamentos que são feitos em clínica, acredito eu que é por isso, né? Se eu estiver errado, você me corrige, que os médicos, eles até preferem fazer minimamente invasivo, porque acredito eu que os riscos são menores. Claro. E o minimamente invasivo, você entrega menos riscos. Tem seus riscos, tudo tem. Qualquer procedimento que você vai fazer na sua vida tem seus riscos. Mas o minimamente invasivo, você entrega um trabalho ideal, né? Ou seja, você trata e, ao mesmo tempo, você tira alguns riscos que é inerente a uma cirurgia convencional. Então, isso é fato. Exato. Muito bem. Adorei o nosso papo, Mari. Acho que eu vou passar em consulta. Qual que é a mulher que não quer ficar com as pernas bonitas? Eu sei que nem sempre é estética, a gente não procura por estética, mas a mulher precisa disso, né, E Mari? para quem quer um médico competente na área da vascular, a Mari A tá doutora mais Mariana é do que maravilhosa. indicada. É isso Mais aí, que eu indicada. convido vocês para me seguirem, doutora Mariane Mendes, @doutora Mariane Mendes. Eu tô aqui agora também no Instituto, a gente vai bater muitos papos. Se vocês têm dúvidas, pode mandar Manda aqui as pra dúvidas, gente. pode a gente mandar. com certeza nós vamos esclarecer todas as dúvidas Sim. possíveis. Com certeza. Gente, quem quiser saber mais, né, começa a seguir a doutora Mari aí no Instagram. Manda as dúvidas, né? Porque você mandou as dúvidas aqui, nos próximos episódios a gente pode tirar as dúvidas, né? E mais do que isso, se você tem varizes, tem problema arterial, venoso, procura um especialista de qualidade. A Mari tá aí para ajudar todo mundo. Então não perde tempo não, começa a seguir ela e marca uma consulta, porque de verdade vai ser uma médica totalmente diferenciada aí para vocês. Com certeza. Certo, gente? Se vocês acompanharam até aqui, não esquece, não ativa o sininho aí das notificações para receber o aviso dos próximos vídeos. Certo? Vamos encerrar? Por hoje é só. Gente, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Até. Até.